Quem de nós já teve alguma experiência e chegou à conclusão que nós não nos conhecíamos? Fizemos algo que dizíamos nós mesmos, jamais farei. Isso às vezes é mais fácil a gente ver em outras pessoas na humanidade. A gente às vezes se pergunta como é possível alguém fazer ou reagir, enfim, de uma maneira fora daquilo que se espera. A verdade é que nós não nos conhecemos plenamente. A natureza humana, ela é muito profunda, mas Deus nos conhece. E essa palavra está como parte da leitura que nós vamos fazer hoje. Nós que estamos às segundas, quartas e sextas, lendo agora o Evangelho de João, e nós estamos no capítulo 2, e vamos estar lendo hoje do versículo 17 ao versículo 25 do capítulo 2 de João, e eu quero já deixar a minha saudação para você. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, desde os nossos estúdios do Simples Pentecostes, e eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. O texto, portanto, diz de João 2,17 o seguinte: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: que sinal, pois, nos mostra para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes havia dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus lhe tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Você com certeza já pôde perceber que estes 2 últimos versículos é daquilo que nós estamos falando na introdução, mas porque o nosso devocional é também de estudo, de entendimento, de entrar na palavra de Deus e aprender dela. Eu gostaria de chamar a atenção, antes de falar disso, dos sinais que foram pedidos, o sinal que Jesus deu, e você se lembra até o versículo que nós começamos aqui: o zelo da tua casa me devorará. Está falando do episódio quando Jesus entrou no templo e o zelo consumiu, porque ali estava vendas e compras, né, no templo de Deus, que é a casa de oração, casa do Pai. Então, depois de tudo aquilo que ele expulsou a todos, vem este episódio que nós lemos, e os judeus, ao ver Jesus tomar aquela posição de autoridade, dizem: que sinal você faz para fazer isso? Ou seja, quem é você para ter autoridade de fazer qualquer coisa no templo de Deus, no templo de Salomão, no templo de Herodes, no caso, mas enfim, era o templo de Deus, dos israelitas adorarem ao seu Deus, e eles pedem a Jesus, ou eles questionam a Jesus que sinal, ou seja, um sinal que Jesus fizesse provaria que Deus está com ele, que não é a mão dele, a autoridade dele, senão a autoridade de Deus. Então, eles falam: olha, tu estás mostrando essa autoridade, mas que sinal você faz para ter essa autoridade? E a resposta de Jesus foi o maior de todos os sinais jamais feitos. Só que ali foi falado a nível de revelação, não era profético, porque a profecia já tinha sido feita antes, e Jesus já sabia que aconteceria, ou seja, a profecia já tinha dada, mas ele estava dizendo: eu vim para cumprir essa profecia. E o que ele disse, em palavras escondidas, não é, em figura, ele disse: derrube este templo e em 3 dias o levantarei. E o texto explica bem, ele não estava falando, ele usou a imagem do templo, mas ele estava falando, se referindo ao templo do seu corpo, que em 3 dias ele haveria de levantar, de tornar a vida. E o texto que nós lemos mesmo diz, ele estava falando do templo do seu corpo, quando, pois, ressuscitou dos mortos. Os discípulos lembraram que ele tinha falado isso.
que em 3 dias ele levantaria o templo, e era o templo do seu corpo. Em 3 dias Jesus ressuscitou, e este foi o maior dos sinais da história da humanidade. Ele foi feito a primícia dos que dormem. Antes ainda, ele em vida ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro foi ressuscitado para voltar a morrer. Jesus não, aleluia. Ele foi o primeiro ressuscitado com corpo glorioso para jamais provar a morte. Pelo contrário, acabada foi a morte na vitória, os aguilhões da morte, foi o Senhor Jesus quem venceu. Com certeza podíamos falar muito disso, mas não neste momento, não é este o texto que nós estamos estudando, mas sem dúvida alguma, Jesus estava falando do maior de todos os milagres jamais vividos na terra, e foi a sua ressurreição. E estando ali em Jerusalém, ele, como sempre, fazia sinais, e a palavra de Deus nos dá outra chave, outro entendimento que nós temos que ter como preciosos. Qual é? É que estes sinais, curas, até a ressurreição de mortos, e outros sinais que se viram, a maioria no caso é de curas divinas, né? Estes sinais faziam com que as pessoas crescem no seu nome. E é isso que a palavra está dizendo. Portanto, os sinais não são para engrandecimento dele. Os sinais não são necessariamente para qualquer outra coisa, para o bem, inclusive, do indivíduo, à primeira instância. Claro que aquele que recebe é sempre feliz em receber um milagre. Com certeza, é uma bênção, e o Senhor ama e tem prazer em fazê-lo. Aleluia. No entanto, os sinais, quando nós estudamos, principalmente o Evangelho de João, se repete várias vezes essa palavra. Ele fazia os sinais, e as pessoas, em ver os sinais, saber que Deus estava com ele, aleluia, eles creram no seu nome. Mas o texto que nós vamos ainda deixar para a nossa meditação é este texto interessante dos últimos 2 versículos, quando nós lidamos com a realidade de nós nos conhecermos, e como aqui Jesus fala, ele conhecia bem o homem. Ele conhecia o que estava dentro do homem. Dentro do homem está a nossa natureza. Está o nosso ser espiritual, alma e espírito, e a nossa alma, nós estamos falando da nossa razão, estamos falando do nosso sentimento, e o ser espiritual, nós entendemos que ele pode estar morto no sentido de separado de Deus, que é a maneira que nós vimos a este mundo. Todos nascemos debaixo do pecado, separados, destituídos de Deus, e alguém pode estar vivo, e quando alguém é vivo espiritualmente, é porque ele nasceu de novo, o Espírito de Deus agora habita nele, e a palavra de Deus diz que Jesus conhece a este homem interior. E este homem interior que o cercava, estes homens, essas pessoas que estavam ao lado de Jesus, ele disse esta palavra: eu não confiava neles. Está ali, olha, 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E essa é uma realidade muito interessante de pensar, porque a verdade é que nós achamos que nos conhecemos. E eu vivi um testemunho, uma situação. Na minha adolescência, eu tinha de 16 para 17 anos, muito crente, servindo ao Senhor. Na época morava no Brasil, na cidade de Brasília, numa Assembleia de Deus, servindo ao Senhor. Eu comecei a fazer pedidos a Deus que me usasse em determinadas áreas, que me desse dom e etc. Eu me lembro de estar orando sobre isso. E em uma daquelas orações, em um momento, eu tenho certeza que você conhece esta voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, é uma coisa muito direta, curta, enfim, que nos surpreende, né? E a palavra de Deus naquele momento foi no meu coração, foi essa: eu não posso confiar em você. E eu disse: espera aí um minuto, como assim não pode? Eu fiquei brava com Deus, irmão, mas eu fiquei brava, porque eu era crente e eu estava pedindo as coisas do Senhor, coisas espirituais. E eu fiquei muito brava com Deus e etc. Fiquei naquela, mas como assim? Como que brigando? E a gente, quando o Espírito Santo fala, às vezes a gente, né? Será que isso era uma voz minha ou era de Deus? E, enfim, briguei com Deus ali, caminhei a minha vida, os dias se passaram, os meses se passaram. E eu fui de férias, na verdade, para prestar vestibular na cidade onde os meus avós, meus tios moravam, em Natal, Rio Grande do Norte. E ali, por consequências da vida, uma e outra coisa, acabou que eu me vi em lugares, me vi fazendo coisas, me vi me comportando
como se não fosse, ou seja, traindo a confiança de Deus. Eu não estava na igreja, eu estava em lugar do mundo, eu estava fazendo coisas como do mundo, que jamais eu tinha feito antes na minha vida. Nada extremado, nada horrível, mas eu era aquela que estava outro dia dizendo a Deus, o Senhor pode, como assim não pode confiar em mim? Eu sou fiel. Me lembrei agora em falar disso de Pedro, que teve uma experiência mais crítica do que a minha, que disse, jamais eu negarei ao Senhor. E Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? E ele negou. E quando nós temos esta experiência, que nós nos confrontamos com a realidade de que a gente não sabia que a gente poderia cair, que a gente poderia falhar, que a gente poderia ser tentado e trair aquilo que a gente dizia que jamais faríamos. No caso de Pedro, fortíssimo, ele traiu a Jesus. Disse que não conhecia ele. Disse que não esteve com ele, que não era dos dele. É muito forte, irmãos. É como eu dizer, não sou crente, nunca fui. Não foi o caso que eu vivi, mas eu traía o meu Senhor. Eu não estava lá na mesma posição quando eu orava e pedia os dons, e o Senhor me disse, não posso confiar. Então, experiências como essa, apesar de que eu a tive no tempo da minha adolescência, me trouxe uma maturidade muito grande, porque desde aquele dia eu entendi que eu não me conhecia. Eu tenho certeza, mas hoje, quando eu digo Senhor, olha, eu não farei, mas me ajuda, Senhor, porque eu não me conheço a mim mesma. Eu não sei se eu tiver muito dinheiro eu não vou te trair. Inclusive, há um texto num provérbio de Agur que ele diz, Senhor, não me dá demais, para eu não ser tentado, né? Não te trair, não pecar contra ti. Mas não me dá de menos também para eu nem roubar, nem, enfim, praguejar. Ou seja, dá-me o pão costumeiro. Dá-me só o que eu necessito. Por quê? Porque ele ali era alguém que entendia que estes extremos na vida era uma das maneiras que a gente pode sair daquilo, ou seja, a natureza, o que há dentro do homem, nós não conhecemos. É em situações adversas que nós, quando a confrontamos, vamos ver e vamos descobrir o que está dentro de nós. E que nós somos isso. Mas o texto diz, o Senhor nos conhece. Ele conhece a natureza do homem. E o interessante aqui é que ele diz que não podia confiar neles. Aleluia, que lição! A verdade é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Crentes pentecostais, crentes batizados no Espírito Santo, ou não, mas que dão a sua vida e confessam a fé e a fidelidade a Jesus. Somos nós, somos todos. Mas eu, depois de tantos anos de crente, aquela lição, a lição de Pedro e de outros que eu vejo, e esta palavra de Jesus reafirmam hoje para mim. Eu não posso confiar em mim mesma. Aleluia! Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo, porque o que eu queria fazer não estou fazendo, está aí. O nosso corpo, a nossa carne nos trai. Aleluia! E é movido pelo interior do homem. Ele diz, eu conhecia o que está dentro deles. A nossa natureza humana, a nossa natureza caída, que ainda nós temos. O nosso espírito está regenerado, mas ainda vivemos nesta natureza, como Paulo, quando ele falou aquilo, ele não estava inimigo de Deus. Não, ele já estava em Cristo. Então é uma lição para mim e para você neste dia. A lembrança, e talvez para algum conhecimento ou reconhecimento, para alguns de nós, como é o meu caso, a lembrança de que eu não posso confiar em mim mesmo. E hoje eu quero mais uma vez dizer ao meu Senhor, Senhor, que Tu sejas a minha confiança, que Tu sejas o meu sustento. Eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua misericórdia. Ajuda-me a ser fiel até o fim. Eu quero, Senhor, guarda-me do mal, guarda-me de cair em tentação. Aleluia, até a oração de Jesus que ensinou a nós fazermos por nós mesmos. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, sabendo e conhecendo a nossa natureza, que possamos a cada dia nos humilhar na presença do Senhor e buscar dele fortaleza e graça para sermos fiéis mais um dia, até o dia de sua vinda. Amém.